Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao nome do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai disse: Filho,
Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. São Paulo, no trecho da segunda leitura, segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que em Cristo, se nós estamos em Cristo, somos uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova. E São Paulo nos exorta a nos reconciliarmos com Deus. E a gente poderia dizer, eu estou reconciliado, estou em paz com Deus. A gente estar em paz com Deus, estar reconciliado com Deus, é necessário estar em paz entre nós. Se eu não estou em paz, reconciliado, meu irmão com minha irmã, com a minha comunidade, com a criação, com o planeta, eu não posso dizer que estou reconciliado com Deus, em paz com Deus. Então a Quaresma nos convida a esta reconciliação com Deus, que passa pela reconciliação com o próximo, com a natureza, com a criação, como vem nos mostrando a campanha da fraternidade, ecologia integral, e também a reconciliação com a nossa comunidade, com a igreja. O Evangelho deste quarto domingo da Quaresma traz para nós esta parábola maravilhosa, que é o coração do Evangelho segundo São Lucas, em que Jesus nos revela, nos dá a conhecer o verdadeiro ser de Deus. Deus é misericórdia, Deus é todo misericordioso. Esta parábola, chamada do Filho Pródigo, esse título foi dado por São Jerônimo, lá pelo século IV, V, mas ultimamente os estudiosos estão achando melhor dizer que esta parábola é a parábola do pai misericordioso e dos dois filhos, ou a parábola do pai misericordioso. Por que Jesus conta esta parábola? Parábolas são pequenas historinhas para passar uma mensagem. No tempo de Jesus, os mestres que haviam, eles usavam essas historinhas para passar a sua mensagem. Jesus também usava desse recurso para passar a sua mensagem, os seus ensinamentos, o anúncio do rei, o anúncio da boa nova. Logo no início do Evangelho diz que os publicanos, cobradores de impostos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Esses pecadores eram ladrões, prostitutas, pessoas de má fama, pessoas desprezadas pelo sistema religioso da época, pessoas que eram consideradas impuras. E essas pessoas se aproximaram de Jesus, se aproximavam dele, tomavam a refeição com ele. Imagina o escândalo. Jesus escandalizava aqueles que se achavam acima de qualquer suspeita, aqueles que se achavam puros, perfeitos e santos, porque cumpriam regras, preceitos, normas religiosas, aquela coisa toda, e se achavam no direito de julgar e condenar os outros. E Jesus acolhia essas pessoas. E Jesus acolhia para quê? Para salvá-las. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido.
pessoas para dar a elas a possibilidade de serem novas criaturas, porque em Cristo todos se tornam novas criaturas. Por isso que Jesus se aproximava para dar a elas esperança. E por isso que elas procuravam Jesus, porque sabia que seriam acolhidas sem preconceito, sem discriminação, sem julgamentos e sem condenação. Aproximavam-se de Jesus, porque sabia que Ele iria acolhê-las com alegria, com misericórdia e com amor, porque quem acolhe o amor e a misericórdia de Deus se humaniza por meio dele. E só o amor e a misericórdia faz as pessoas realmente sentirem assim essa vontade de se converter, faz a experiência do amor de Deus. O amor de Deus e a misericórdia nos convencem à conversão, nos convencem a abandonar o mal e o pecado. Então aí o filho mais novo pede para o pai a herança herdada. Quer dizer, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é a recusa do amor de Deus. E esse filho mais novo, ele abandona a casa paterna, quer dizer, com o seu pecado, ele abandona o amor de Deus, a palavra de Deus. E aí, vai viver das suas ilusões, das suas aventuras, e depois ele cai em si. Eu não posso continuar assim. Mandaram ele trabalhar com corpos que para os judeus era a coisa mais imunda, mais suja. Sentiu fome, nem a comida dos porcos lhe davam. Para dizer assim, o pecado nos desumaniza, o pecado nos escraviza, o pecado tira de nós a dignidade de filhos e filhas de Deus, a dignidade de seres humanos. E aí caindo em si, diz: eu não posso continuar assim. Eu vou voltar para meu pai e vou dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. E aí diz o Evangelho, quando ele estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, sentiu o drama dele, sentiu a dor dele pelo pecado, e correu ao seu encontro e cobriu-o de beijos e abraços. E aí o filho: Pai, pequei contra ti, contra o céu, e já não mereço ser chamado teu filho. O pai lhe disse, nem ouviu, e já mandou dizer: olha, coloca o anel no dedo dele, túnica, melhor túnica, a sandália, e vamos fazer um grande banquete, mata um novilho cevado. Então, veja, o pai não quer nem saber do que ele fez, nem do que ele fará. O pai fica contente dele ter voltado. E veja que não dirige a ele nenhuma bronca, nenhuma palavra de julgamento, de condenação, simplesmente o acolhe. Um abraço, um beijo, com carinho, com ternura. E com isso o pai diz: você não perdeu a sua dignidade. Esse abraço, esse beijo, toda essa acolhida para dizer: você voltou, você estava morto, você ressuscitou, você estava perdido e você foi encontrado. É isso que importa. É isso que importa. O que importa para Deus é isso. Não é o nosso pecado, mas é quando nós decidimos de sair do pecado, de sair do caminho do mal, do egoísmo, da
pai manda fazer uma grande festa, e aí vem o filho mais velho, que se achava santo, acima de qualquer suspeita, e não quis participar da alegria da volta do irmão, não reconhece a misericórdia e a vontade do Pai. Ele nem reconhece o irmão como irmão. Ele diz: esse teu filho. Ele não diz assim: meu irmão, é esse teu filho, que esbanjou meus bens com prostitutas, que aprontou, que fez tudo de errado. E aí você vem e o acolhe, faz festa, faz tudo para ele. Não, isso não está certo. Deus nos deixa desconcertados, não é? Olha a surpresa de Deus, olha como que é o nosso Deus. Na nossa lógica, Deus está errado. Como fazer festa, fazer tudo isso, ficar alegre, abraçar, beijar o cara que fez tudo de errado, que aprontou? Que coisa é essa? Pois é, a lógica de Deus. E é essa lógica que nós devemos acolher, é essa lógica que nós devemos abraçar. A lógica do Deus da misericórdia. Muitas vezes nós somos esse filho mais velho, né? Julgamos, condenamos, esquecemos que todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas fraquezas, nossos erros, nossas falhas, temos pecados diferentes. Esse filho mais velho, que não quis saber de acolher o irmão, será que ele era santo, né? Ele se achava porque cumpria regras, cumpria preceitos, aquela coisa toda. Ele cumpria regras, preceitos, mas não tinha amor, não tinha misericórdia. Então, para Jesus não importa. Eu posso praticar todas as regras religiosas, as leis, as normas, posso levantar de madrugada para rezar, posso ir à missa todo domingo, posso ir lá em Aparecida, posso ter várias atividades na igreja, mas se eu não tiver amor e misericórdia, para Jesus isso não serve. Para Jesus o que importa é o amor e a misericórdia. Prática religiosa, vida religiosa, sem misericórdia, sem amor, não é acolhida por Deus. Portanto, não reproduzamos o modelo de religião que Jesus tanto combateu. Por isso somos chamados de uma maneira mais incisiva, mais insistente neste tempo da Quaresma, a conversão. A verdadeira conversão em seu sentido mais profundo, enquanto mudança radical de mentalidade, é sobretudo a aceitação de um Deus que é Pai, cheio de misericórdia e amor, deixando de lado a imagem de um Deus patrão e vingativo, que faz distinção das pessoas. Dando essa parábola de hoje, fiz exatamente isso, apresentar uma nova imagem de Deus, bem diferente daquela que os adversários de Jesus, fariseus e mestres da lei, tinham em mente, e que muitos ainda têm. Acham que Deus castiga. Você está assim porque você merece. Olha, você aprontou muito bem feito, você merece isso. Você está pagando pelo que você fez. É muito fácil dizer isso para os outros, quando os outros estão vivendo. E quando eu? Será que eu digo também a mesma coisa para mim, bem feito para mim? Quando é alguém da minha família, eu digo bem feito, você merece, não é? É muito fácil, né? Isso. O Deus de Jesus é cheio de amor, não tem outra coisa a oferecer senão o amor e a compaixão, os meios mais eficazes de humanização. Como nós
precisamos de ser humanizados. O nosso mundo, as pessoas estão desumanizadas, selvagens. E só o amor e a compaixão são capazes de nos humanizar. Nesse gesto de acolhida do filho mais novo, ele se apresenta como pai e mãe ao mesmo tempo. Por sinal, a parábola não menciona a mãe, certamente porque a figura da mãe está fundida na do pai. O pai e a mãe são uma coisa só. Como é o Deus de Jesus, seu amor é tão grande que ele só pode ser mãe também. O evangelista, ele não diz se o filho mais velho entrou para a festa. Cabe a nós pensar nisso. Como nenhum dos dois filhos correspondem ou corresponderam ao amor do pai, o evangelista Lucas nos convida a ser o terceiro filho, capaz de aprender dos erros e dos acertos dos dois irmãos da parábola, sobretudo na concepção da imagem de Deus Pai, Mãe, que acolhe a todos. E aí também é importante a gente se perguntar: nos assemelhamos ao filho que volta arrependido, ao irmão incapaz de acolher e de perdoar, ou ao pai que acolhe com amor? Saiamos daqui hoje pensando nisso, fazendo essa pergunta para nós. Nos assemelhamos ao filho que volta arrependido, ao irmão incapaz de acolher, de perdoar, de amar, ou ao pai que acolhe de maneira humana, que acolhe com amor? Saímos daqui hoje, ao longo dessa semana, refletindo sobre isso.